A gente não está falando de qualquer um, a gente está falando de 40 ou 50 das figuras mais importantes do país. Se você estava em uma caverna no Afeganistão, e eu digo uma caverna que não tenha sido atingido por um dos mísseis Tomahawk, ou os Bunker Busters americanos, ou se você acompanhou, mas não entendeu muito bem o que está acontecendo, deixa eu tentar te ajudar a entender. Os Estados Unidos vinham de uma série de rodadas de negociações com o Irã sobre o programa nuclear iraniano e o envolvimento do regime em diversas ações de desestabilização no Oriente Médio. E essas negociações fracassaram, afinal, o Irã não estava disposto a abrir mão de nada, eles queriam aquele acordo maravilhoso caracu que o Barack Obama tinha feito com eles de volta, e que a comunidade internacional aplaudiu, inclusive o Brasil, e na madrugada do dia 28 de fevereiro, então, diante do impasse, os Estados Unidos lançaram a Operação Epic Fury, né? Fura Épica. Com certeza o nome veio do Donald Trump. Eu não tenho a menor dúvida que o nome devia ser alguma coisa tipo, sei lá, Desert Storm. O Trump falou, não, porra nenhuma. Epic Fury. Para Israel, a operação era Roaring Lion, né? O leão rugindo. E já era previsto que alguma coisa fosse acontecer. Eu confesso que eu estava ali na região, estive em vários dos países que foram atingidos pela retaliação, e a gente estava com essa preocupação. O próprio Flávio Bolsonaro saiu antes do Oriente Médio por medo que o ataque fosse acontecer logo durante a visita dele. Nas últimas semanas a gente estava vendo um acúmulo militar americano considerável na região, né? Foram 2 porta-aviões, esquadrões de caça F-35, F-22, os bombardeiros B-1B, vários outros ativos militares sendo direcionados para o Oriente Médio, mas o que poucos esperavam é que se trataria da maior operação aérea naval conjunta entre Estados Unidos e Israel de toda a história. Foram mais de 1.250 alvos atingidos e mais de 2.000 bombardeios realizados por Israel, com uma junção de artilharia, guerra eletrônica, força aérea e drones, uma coordenação nunca antes vista. Em suma, a motivação, segundo declarou o secretário de Estado Marco Rubio, é de que eles sabiam que Israel iria eventualmente agir contra o Irã e que, com ou sem o envolvimento americano, bases militares dos Estados Unidos seriam atacadas, o que foi confirmado pelo fato de que diversos lançadores de mísseis já estavam pré-posicionados para atacar alvos americanos no Oriente Médio, em vez de esperar esses ataques que podiam matar vários americanos e soldados de nações aliadas, os Estados Unidos decidiram agir. Tendo, então, agido, qual foi o saldo da Operação Fúria Épica? Bom, o resultado foi uma decapitação de regime sem precedentes na história e em múltiplas ondas. Na primeira onda, no dia 28 de fevereiro, cerca de 40 a 50 lideranças do regime iraniano foram eliminadas no ataque ao complexo do líder supremo em Teherã. E a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando de 40 ou 50 das figuras mais importantes do país, né? Foram eliminados nesses ataques o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que liderava o Irã desde 1989, o Mohammad Pakpur, não confundir com Mohamed Papakur, Mohamed Pakpur, que é o comandante em chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, o Abdolrahim Mousavi, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Eu vou ter que ler esses nomes, João Gabriel. Porra, o Aziz Nazirzadeh, o ministro da Defesa, o Ali Shamkhani, o secretário do Conselho de Defesa e principal conselheiro nuclear do Irã, além de dezenas de generais da Guarda Revolucionária Islâmica, da inteligência iraniana e do programa nuclear iraniano, que eu não vou ler aqui. E entre a madrugada de ontem para hoje, em um outro ataque, foram eliminados vários membros da Assembleia de Especialistas do Irã, o corpo de clérigos responsável pela eleição do líder supremo, e também assessores próximos ao ex-Ayatollah Khamenei, que participavam da reunião sobre a sua sucessão, inclusive o Ayatollah Alireza Araf,
membro do Conselho Interino de Liderança e da Assembleia de Especialistas e nomeado recentemente como a figura-chave na transição, sendo um dos mais cotados para a sucessão. Ou seja, em 4 dias, cerca de 60, 70 lideranças do regime do Irã foram eliminadas. Inclusive as lideranças provisórias que estavam reunidas para escolher o novo líder depois do Khamenei ter sido eliminado. Ao mesmo tempo, e é absolutamente impressionante, a marinha iraniana foi praticamente destruída, com 9 a 11 navios de guerra de superfície tendo sido afundados pelos Estados Unidos e por Israel, basicamente obliterando a capacidade iraniana de bloquear com eficácia o Estreito de Hormuz. Então restaram a eles só alguns submarinos e alguns drones navais. Em 4 dias, os Estados Unidos acabaram com o Irã. E a consequência que isso deixa é um vácuo de poder e de comando enorme, né? As ruas de Teherã vêm cada vez vendo mais protestos contra o regime, as celebrações em favor da operação também, várias imagens na internet. A Guarda Revolucionária tenta manter um controle do país impondo medidas como toque de recolher. E é difícil fazer uma avaliação, até porque essa está muito além da minha expertise, eu não sou especialista em Irã, mas me parece difícil um regime sobreviver depois de 70 das suas principais lideranças terem sido eliminadas, né? Não adianta nomear mais gente, porque os caras que restaram não têm conhecimento, não têm experiência, não têm legitimidade e muitas vezes não têm o respeito das forças militares que sustentavam o regime iraniano, que estão vendo que está ruim, está fazendo mal à saúde fazer parte do governo iraniano, né? É como, você pensa o seguinte, é como se as 70 figuras mais importantes do petismo ou do bolsonarismo tivessem sido eliminadas. E aí você pegasse o vereador menos importante desses movimentos para comandar o país. Imagine. Morre todo mundo e, porra, sobra um vereador em Belo Horizonte. Porra. Acabou, falta legitimidade, falta capacidade de comandar, falta ser entendido pelas forças militares e policiais como liderança verdadeira, e é o caos do vácuo de poder. E diante disso, o Trump e o Marco Rubio ainda declararam, para piorar a situação, como eu disse, faz muito mal à saúde hoje ter posição de destaque no governo iraniano, e vieram o Trump e o Marco Rubio e declararam que a fase mais dura e os maiores ataques ainda estão por vir, o que é ressaltado pelo fato, ou pelo menos reforçado, pelo fato de que, com base em relatos, imagens de satélite e declarações oficiais, parece que cerca de 20 aeronaves KC-135 e KC-46, que servem para abastecimento de aeronaves durante o voo, foram direcionadas para o Oriente Médio. Então, eu acho que todos nós, inclusive a ditadura iraniana, temos razões de sobra para achar que o pior ainda está por vir. Muita gente não entende o meu papel. Eu não sou político e não sou animador de torcida. Eu quero ser a voz de milhões brasileiros que não são representados pela velha mídia. E eu faço isso no Paulo Figueiredo Show, faço em programas no exterior e faço na minha atuação levando a realidade do Brasil para fora. E quem financia tudo isso é você. Seja meu apoiador ou meu patrono Gold. As duas formas funcionam. O QR Code está na tela e o link está na descrição. É muito conteúdo exclusivo, mas isso nem é o principal. O principal é você garantir que essa voz, que é a sua voz, não seja calada.